pessoal, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços e você já sabe, a gente está em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde, no domingo às 9h30 da manhã, e se você perder o nosso programa, por algum motivo, você ainda pode assistir através do nosso YouTube pela TV Poços. E hoje eu recebo com muito carinho ele que é advogado, José Gabriel Barreta, e hoje a gente vai falar sobre eleições, porque é um assunto que está agora, estamos prestes, né, a votar a prefeito, a vice e também a vereadores. Eu falo que são as eleições porque a gente vota 3 vezes, né? A gente vota para o prefeito, o vice e também para vereador. E as pessoas têm muitas dúvidas nessa época, né, Zé? Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, você que é advogado há 12 anos e do direito público. O que é direito público? Obrigado. De que forma? Núdia, bom dia, uma satisfação estar aqui presente, né? Eu sou José Gabriel, sou advogado há 12 anos e eu trabalho prioritariamente com direito público. O direito público, basicamente, trata das relações do cidadão com o Estado. E dentre essas relações, nós temos o direito ao voto e ao sufrágio, que é o direito de votar e ser votado, no qual se enquadra, por exemplo, o direito eleitoral, né? Então, dentre essas formas com que o cidadão se relaciona com o Estado, nós temos, e vamos falar aqui hoje, sobre o direito eleitoral. Então, hoje você é um advogado especialista nesse Sim, tema sim. tão importante, tão polêmico, que muitas vezes as pessoas não querem participar. Eu falo de todas as formas, né? A gente tem que participar, porque é o nosso futuro. Com certeza. Nosso futuro está aqui nas nossas mãos e é o nosso voto que vai fazer toda a diferença, né, Zé? Com certeza. O direito ao voto é um direito garantido pela Constituição Federal, né? Então, a partir do momento que eu me abstenho de votar, eu estou me abstendo de participar do futuro do meu estado, da minha cidade, do meu país. É um direito, mas também é tido como um dever. Tanto é que na Constituição Federal, quando nós falamos do direito dever ao voto, ele é obrigatório aos maiores de 18 anos e facultativo aos maiores de 70, aos analfabetos e aqueles que têm de 16 a 18 anos. Então, essa obrigatoriedade do voto, ainda que possa ser criticada por alguns, ela reforça o caráter de participação social. E você falou dessa questão do voto para idosos, né, que tem 70 anos ou mais, e esse público é o que faz questão de levantar cedo e lá garantir o seu direito de cidadania. E é o que eles fazem toda a diferença. Por quê? Porque eles têm já todo um conhecimento, uma bagagem, vivenciou tudo isso que a gente está vivendo. É tão importante, né? Eu prezo tanto quando eu participo, né, no dia das eleições, cobrindo os eventos, que eu falo assim, eu faço questão de entrevistar, falo, o senhor levantou cedo, né? Às vezes é um senhor que às vezes está doentinho, vai lá junto com algum acompanhante para garantir o seu direito. Eu acho isso tão importante, porque tem tanta gente que diz, eu vou viajar, depois eu vou lá, justifico o meu voto e pronto, né? Mas eles não, eles fazem questão, porque eles têm essa consciência da mudança, né? Eu concordo plenamente com você, porque são essas pequenas atitudes, né, e esse pensamento de que o meu voto faz a diferença, é que no conjunto geral, no conjunto total da obra, faz de fato a diferença, né? Então, casos como pessoas já idosas que não teriam obrigatoriedade de votar, os adolescentes de 16 a 18 anos que também não são obrigados a votar, que é facultativo, mas nós, pelo menos particularmente, eu tenho por mim que o incentivo ao voto, ele deve existir desde pequenininho e continuar ao longo da nossa vida. Começa nas escolas, dentro de casa, né, a família incentivando, explicando o que é a política, o que é o fazer política, né, e dentro das escolas também. Com porque certeza. A gente já levanta, a gente está fazendo política, a gente faz política o tempo todo, né, Zé? Uma coisa interessante, Ludmila, é que quando se fala em política, pensa-se primeiro na figura apenas do prefeito, do vereador, do deputado, mas a política nada mais é do que o relacionamento entre pessoas, né? Política do grego polis, que significa justamente um conglomerado de pessoas. Dentro da empresa, a gente faz política o tempo todo. Nós fazemos política em nossas vidas. Eu brinco muito, né, até às vezes com alunos, quando eu dou alguma aula, quando eu ministro algum curso, falando que o bebê, quando ele chora, ele está fazendo política, porque ele precisa de algo e o que ele tem como mecanismo para conseguir aquele que ele precisa é chorando. É o choro. Olha só que interessante, hein? E os jovens também estão vindo também com uma consciência maior sobre essa questão do peso dele, do voto, que até pouco tempo eles não ligavam muito. Agora não, quando a gente vai cobrir as eleições, a gente vê muita participação de jovem. Fala, eu fiz questão de vir, eu estou acompanhando o meu avô, a minha mãe, que falou sobre determinado candidato, e eu vim também garantir o meu voto. Eu acredito isso muito também às redes sociais.
Em se tratando de eleições, né, do ponto de vista legal, as redes sociais elas têm uma importância muito grande e também, às vezes, prestam um desserviço para o pleito em si. Mas é através dessas redes sociais que nós conseguimos, por exemplo, atingir os mais jovens, através desses engajamentos que eles vão perceber a importância da participação deles num processo eleitoral. Falando em redes sociais, o que pode e o que não pode na campanha eleitoral? Bom, Ludmila, assim, em se tratando de redes sociais, primeiramente, a gente tem que ter uma noção, né, até um tanto quanto, que às vezes acaba sendo deturpada, de que rede social não é terra de ninguém. A rede social, ela tem regramentos, ela tem disposições, tanto para os candidatos, quanto para o público em geral. Então, especificamente aos candidatos, né, é plenamente possível fazer campanha pelos meios virtuais. Porém, o TSE, através de uma resolução que foi publicada em 2019 e alterada em 2022, coloca algumas regrinhas. São inúmeras regras, mas dentre elas eu posso citar para você a impossibilidade de utilização daquilo que se chama de deepfake, que são aqueles vídeos feitos por inteligência artificial e que você sequer consegue saber se são reais ou não, né? Então, esse trato, da forma como se posicionar, da forma como se apresentar para o seu público, está tudo muito bem amarrado. Então, hoje o candidato ele pode usar seus Instagrams, ele pode fazer lives, ele pode fazer apresentações públicas nas redes sociais, mas com algumas regrinhas, como, por exemplo, cuidado com a inteligência artificial, sempre a identificação do seu CNPJ, que é o CNPJ que ele tira no momento que ele faz o registro da candidatura, a importância da definição exata de quem ele é, e no caso do executivo, quem é o vice dele, o partido a qual ele... Como é que a gente faz isso para identificar? Isso, basicamente, né, todo o candidato, quando ele se registra perante a Justiça Eleitoral, ele faz um cadastro que vai gerar, inclusive, um CNPJ. Esse CNPJ pode ser consultado por qualquer um de nós, cidadãos. Então, a partir do momento que eu tenho lá um candidato a prefeito que faz parte de uma coligação tal, de um partido tal, eu consigo no site do TSE puxar todas as informações daquela pessoa, o partido que ela se encontra, quem é o vice dela, o CNPJ dela, quanto que ela recebeu de doação, quanto que ela gastou na campanha, o patrimônio dela, tudo isso disponível na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. E as novidades deste ano? Bom, este ano nós temos uma grande novidade que está assim, causando até uma certa confusão, que para o eleitor, em geral, até que pode passar um pouco despercebido, mas, sobretudo na ciência do direito, tem se discutido muito, que é a formação das denominadas federações de partidos, né? Até então, nós temos, né, a figura já conhecida das coligações, que são parcerias que os partidos fazem a nível local para concorrer a uma eleição. Então, você tem lá uma coligação de um partido X, Y e Z, eles se unem para eleger um prefeito, para eleger um vice-prefeito, e aí eles formam uma coligação. Só que desde 2020, com a entrada em vigor da figura das federações, agora os partidos eles podem se organizar nessas estruturas, que se chamam federações, por um prazo mínimo de 4 anos. A gente brinca que é como se fosse um casamento com data certa. E dentro desses 4 anos, os partidos não podem se separar. E aí essas federações vai implicar muito no momento das eleições daquele voto que nós chamamos de voto proporcional, que são os votos, no caso aqui específico de 2024, para os vereadores. Zé, por que geralmente o candidato que é mais bem votado não consegue entrar? Ludmila, isso é muito curioso e se relaciona justamente com essa questão. Às vezes ganha um voto menos votado e acaba entrando. Isso, Explica para o pessoal de casa. Em se tratando de eleições para o Legislativo, especificamente, aqui, nesse ano, falando dos vereadores, a gente tem que ter em mente, Ludmila, que o voto, por mais que eu escolha o meu candidato, por mais que eu vá lá na urna e coloque o número do meu candidato, legalmente eu estou dando o voto para o partido do meu candidato. E agora, com a entrada em vigor das federações, se o meu candidato estiver num partido federado, eu estou dando o voto para a federação desses partidos. E aí o que acontece? Dentro desse sistema chamado proporcional, existe um númerozinho que se chama quociente eleitoral. É o número mínimo de votos que aquele partido ou aquela federação tem que ter para conseguir uma vaga na onde ele pleiteia, no caso aqui, uma vaga na Câmara dos Vereadores. Então, a primeira contagem que se faz não é a contagem das pessoas que estão candidatando ao cargo de vereador, e sim dos partidos. A partir do momento que aquele partido consegue fazer, que nós chamamos de cadeira, fazer uma cadeira na Câmara, 2 cadeiras na Câmara, ou seja, atinge esse quociente eleitoral. Legenda, né? Exatamente. Aí você vai nos candidatos mais votados daquele partido.
Então, muitas vezes, eu votei num candidato que teve um número significativo de votos, mas o partido ou a federação dele não alcançou um quociente eleitoral por ser um partido menor, e aí ele não é eleito. Olha, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta eu quero saber de você, porque é uma pergunta que chega muito aqui pra gente, por que Poços não tem segundo turno? Não sai daí que eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Para fazer uma mulher se sentir especial, é só presenteá-la com lindas peças da Elo Serra Semijoias. Venha ser uma revendedora Elo. Entre em contato conosco. Estamos em 2 endereços. Rio Grande do Sul, 976, em frente ao Cine Ultravisão, e também na Rio Grande do Sul, 781. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Essa é a Avenida Venceslau Braz, em Poços de Caldas. É uma das principais vias da cidade que dá acesso aos bairros da Zona Leste e liga a cidades importantes do sul de Minas Gerais. É também a avenida onde acontecem a maior parte dos acidentes de trânsito na cidade de Poços de Caldas. A cada ano, ocorrem dezenas de acidentes na Avenida Venceslau Braz. Aqui na Autoescola Zequinha, a nossa missão vai muito além de ensinar a dirigir. Nosso compromisso é com o trânsito seguro. Venha conhecer a Autoescola Zequinha e faça parte dessa missão. A Oral Unique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira clínica premium em Poços de Caldas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. Estamos de volta com o Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje a gente falando de política e recebendo o Dr. José Gabriel Baeta, ele que é advogado há 12 anos e atua como direito público. Já falou, né, dessa questão que é tão importante. No primeiro bloco, perguntei para você por que Poços de Caldas não tem segundo turno, que é uma coisa que muita gente pergunta para a gente. Eu gostaria que você explicasse. De acordo com a lei eleitoral, Ludmila, só existe segundo turno, em se tratando principalmente das eleições municipais, naquelas cidades em que há mais de 200 mil eleitores. Poços de Caldas, conforme o último censo, não tem mais de 200 mil eleitores. Então, por força legal, nós não temos segundo turno. Ou seja, no caso da candidatura, né, a prefeito e vice-prefeito, aquele que for o mais votado nas eleições próximas já será eleito. Para escapar do segundo turno, o candidato tem que ter 50% e mais um voto. Do total de votos. Né? Isso é quase impossível.
Sim. Porque com esse tanto de candidato, né? Sim. Aqui em Poços de Caldas, 7 candidatos, né? Sim. É demais, né? Vamos falar da importância do papel do vereador, Sim. porque tem muita gente que sai, vai votar, pega o santinho no chão e ali de última hora fala, vou votar nesse aqui, e não pesquisa, não assiste os programas, nem não ouve programa de rádio, nem de TV. Isso é tão importante, pesquisar nas redes sociais, porque hoje está tudo fácil para a gente. Sim. Não é, Zé? A gente tem uma noção, né, equivocada, primeiro, de que o vereador representa apenas os meus interesses. E não é isso. Né? O vereador, pela etimologia da palavra, ela advém da palavrinha vereia, que significa vereda, caminho. Então, do ponto de vista teórico, o vereador é aquele que caminha junto à população para pleitear os direitos, para pleitear as melhorias perante o poder público. O vereador, ele é o representante do povo, mas é importante dizer, ele não é o meu representante apenas. Ele é o representante do povo. E ele tem como função, né, tem várias funções, mas principalmente a propositura de leis, né? Então, quando nós questionamos, por que não existe uma lei sobre transporte público? Né? Isso é papel do vereador estar fazendo essa proposição. A fiscalização, sobretudo do Poder Executivo, ou seja, a fiscalização do prefeito, do vice, dos secretários, da administração em geral. E o vereador ainda tem, em última análise, a fazer uma ponte, fazer um caminho, como eu disse há pouco, entre a população e o Poder Executivo. Então, às vezes, se eu tenho uma demanda do meu bairro, da minha comunidade, e eu preciso levar isso oficialmente aos órgãos, eu posso, por mim, pelo meu direito constitucional de petição, ir lá e peticionar para o órgão público. Mas eu posso me valer dos meus representantes, os representantes daquela comunidade, para que eles possam pleitear ao poder público. Zé, isso que você está falando é tão importante, principalmente para quem está assistindo a gente agora, da pessoa não simplesmente, vou votar naquele vereador porque ele conseguiu um exame para o meu pai, conseguiu uma cirurgia para o meu pai, arrumou um gás de cozinha para a gente no momento que a gente precisava. Gente, esse não é o papel do vereador. Ele pode até fazer como cidadão, mas não como vereador. Correto, correto. Porque ele, como vereador, ele tem que, como você falou, ele nos representa e ele está lá na Câmara para criar leis e que essas leis sejam efetivadas. E cobrar também do Executivo, para que tudo isso chegue até nós, né? Sim, e é muito importante destacar, quando a gente fala essa questão desses favores, né? Porque em se tratando de campanha eleitoral, por exemplo. Acontece muito. Muito se fala da compra de votos, que é quando um determinado candidato se dirige a uma pessoa e fala, se você votar em mim, eu vou fazer isso para você. Mas nós esquecemos que a venda do voto é uma conduta tão... criminosa. Criminosa, inclusive, mas é uma conduta tão antijurídica do que a própria compra. Então, quando eu chego para um candidato e eu falo, eu voto em você se você fizer isso por mim, eu estou cometendo também um delito, eu estou cometendo uma infração administrativa. E são esses pequenos atos, essas pequenas questões... que a gente pode destacar no dia das eleições, se acontecer, o candidato pode ser preso? Fazendo boca de urna? Sim, existe um regramento específico quanto à prisão, né, no período que antecede as 24 horas das eleições, que o eleitor só pode ser preso em flagrante delito, né? Mas o caso de boca de urna, que é justamente aquele caso de tentar pedir votos nas proximidades, né? Convencer, às vezes até mesmo através da coação ou do favorecimento, é uma conduta ilícita, inclusive tipificada como crime. E aí, nesse caso, ele pode ser... Sim, ele pode ser conduzido. Ser preso. Ele vai ser conduzido. A delegacia. E isso vale também para os cabos eleitorais. Sim, exatamente. Não é só para o candidato, não. Exatamente. Né? Ô Zé, você viu, né, que a gente tem que ir para o nosso segundo intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os votos nulos e brancos. Tá bom? Não saia daí que eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços, uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Para fazer uma mulher se sentir especial, é só presenteá-la com lindas peças da Elo Serra Semijoias. Venha ser uma revendedora Elo. Entre em contato conosco.
conosco. Estamos em 2 endereços: Rio Grande do Sul 976, em frente ao Cine Ultravisão, e também na Rio Grande do Sul 781. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Essa é a Avenida Venceslau Braz, em Poços de Caldas. É uma das principais vias da cidade que dá acesso aos bairros da Zona Leste, e liga as cidades importantes do sul de Minas Gerais. É também a avenida onde acontecem a maior parte dos acidentes de trânsito na cidade de Poços de Caldas. A cada ano, ocorrem dezenas de acidentes na Avenida Venceslau Braz. Aqui na Autoescola Zequinha, a nossa missão vai muito além de ensinar a dirigir. Nosso compromisso é com o trânsito seguro. Venha conhecer a Autoescola Zequinha e faça parte dessa missão. A Oral Unique oferece um tratamento de máxima qualidade e total segurança. É a primeira clínica premium em Poços de Caldas. Atendimento humanizado, onde você se sente realmente único. Seu sorriso merece esse cuidado especial. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Ganhadores do prêmio Maiores e Melhores em Implantes Dentários. Venha descobrir o que é viver de frente. Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Postos e hoje o nosso tema aqui é política. E hoje, recebendo com muito carinho aqui o Dr. José Gabriel Baeta, ele que é advogado há 12 anos e está se especializando em eleições, né? Em lei eleitoral. Bom, eu sempre falo, a pessoa, no dia das eleições, ela tem o trabalho de levantar, tomar seu café, se arrumar e ir nas urnas para anular o voto. Zé, o que isso significa? Bom, Ludmila, é óbvio que do ponto de vista legal, anular o voto ou votar em branco é um direito da pessoa, tá? Então, assim, respondendo primeiro... É porque, assim, eu digo que é aquela pessoa revoltada. Sim. Vou lá anular meu voto porque eu não quero ajudar ninguém. Exatamente. E o branco acaba fazendo isso, né, Zé? Essa que é a percepção equivocada que as pessoas têm. Às vezes, o propósito é interessante, mas o resultado não é o que a pessoa espera. Então, o voto nulo, né, é aquele voto que não vai ser computado. Ele não vai nem para os votos válidos, nem para lugar nenhum. Ele é um voto simplesmente que eu estou deixando de exercer o meu direito. É um direito da pessoa, mas eu reitero, aí do ponto de vista sociológico, talvez não seja a medida mais adequada. O voto em branco é basicamente o que a gente brinca de concordar com a maioria. Então, o voto em branco, eu estou computando o meu voto como voto válido, mas eu estou me abstendo de escolher, ou seja, os outros que vão escolher por mim. E aí nem sempre, não necessariamente... Ou seja, a pessoa está ali em cima do muro. Né? Basicamente é. Mas olha para você ver a responsabilidade também que ele tem de fazer isso, Sim. de tomar essa decisão. Sim, eu digo que, né, como a gente pega o direito ao sufrágio, o direito ao voto também como um dever, ele tem que ser exercido com responsabilidade. Então, né, como eu disse, juridicamente é um direito da pessoa, mas sociologicamente a gente percebe que a quantidade de abstenções, de votos nulos e branco, fala muito sobre a sociedade em si, fala muito sobre o que aquele momento social nos diz. Ou seja, é um momento de revolta, é um momento de indignação, mas então eu tenho outros mecanismos para fazer valer o meu direito e para tentar modificar essa situação, e não apenas me abster. Zé, e o que você acha que vai acontecer nas eleições deste ano, em relação a nulos e alguém que vá até as urnas para anular o voto? A perspectiva, né, tendo como base as últimas eleições, a perspectiva é que o número de abstenções seja alto. Vai aumentar ainda mais?
Sim. Porque sim. é grande o Sim. índice aqui em Poços. O índice de abstenções, especialmente em Poços de Caldas, é um índice muito alto, né? Especificamente em Poços de Caldas, como hoje nós temos uma quantidade significativa de candidatos a prefeito e vice, talvez nós tenhamos um avanço, né, meio termo. Uma divisão ali de votos. Uma divisão de votos, mas as abstenções e os votos brancos e nulos, eu acredito que eles devem permanecer na mesma toada que foram as últimas eleições. Ô Zé, por que você acha a insatisfação mesmo do eleitor? Eu não digo apenas a insatisfação, mas eu digo que hoje nós vivemos numa sociedade tão líquida, né, uma sociedade tão instantânea, que as pessoas às vezes acham que o voto não muda nada. Então, as pessoas às vezes acham que o resultado tem que ser um resultado imediato. Quando a gente fala de política, a gente fala de um trabalho a médio e longo prazo. E aí vem uma reflexão para os nossos candidatos e para os nossos eleitores. Para os nossos candidatos, porque em geral o candidato, ele tem o plano de governo dele, ele tem a noção dele preocupada com os 4 anos a qual ele vai estar lá à frente. Uma coisa que você está falando que é tão importante, porque depois a pessoa que não votou, deixou lá o voto dele em branco, foi lá, anulou o voto, depois ele fica lá questionando, vai nas redes sociais reclamar. Mas Sim, e aí? Não votou em nenhum candidato? Sim. Ele não tem nem esse direito de reclamar, porque ele deixou o voto dele para a maioria. É o que eu digo, é o pensamento a médio e longo prazo. Isso. A gente pensar do ponto de vista instantâneo, curto, eleição não é macarrão instantâneo. Isso é gravíssimo, né? Porque Sim. ele está entregando o voto dele na mão de outras pessoas. Sim, exatamente. E aí o que vai vir aí? A gente não sabe, né? Sim, exatamente. Ô Zé, quem deixa de votar, o que acontece? Hoje, o voto, como dito, ele é obrigatório para um grupo de pessoas. Porém, existem situações nas quais, sim, a pessoa ela pode estar viajando, estar em algum outro compromisso que ela não consiga votar. Nesse caso, é imprescindível que ela faça a justificativa. A justificativa pode ser feita no dia das eleições, através do aplicativo específico, né, Justiça Eleitoral, né, o E-Cidadão, né, o aplicativo, né, que você consegue lá fazer a sua justificativa, ou diretamente num local de votação. Então, eu voto em Poços de Caldas, mas eu estou em Cana Verde e eu não vou conseguir votar. Cana Verde é minha cidade natal, então só fazendo um merchan aí. Eu posso ir em qualquer junta eleitoral lá, em qualquer local de votação e justificar o meu voto. Se eu perder o dia da eleição para justificar, eu tenho até dezembro para fazer essa justificativa no site do TSE. Se eu não fizer a justificativa, eu estou sujeito, inclusive, ao pagamento de multa por não participar da eleição, além de poder ter o meu título de eleitor suspenso, vamos usar essa palavra para ficar mais fácil para os espectadores, ou seja, eu ter o meu direito eleitoral temporariamente suspenso por não ter cumprido um dever meu. Então, qual que é a dica, então, para os eleitores que estão assistindo a gente nesse momento? É que, se não for possível votar, estar presente nos dias das votações, que faça a justificativa pelo aplicativo, ela é rápida, ela é fácil, ela é praticamente instantânea, para que você esteja resguardado. Antigamente era muito burocrático, né? Por exemplo, a pessoa quando ela está doente, ela não pode comparecer às urnas, nossa, ela tinha que levar um comprovante que ela estava doente, um laudo médico, ainda tem que passar por todo esse processo? Não, precisa? o sistema hoje ele é totalmente Facilitou? informatizado e facilitado, né? A pessoa ela vai recolher uma taxa, que é uma taxa justificativa, que é uma taxa bem baixa, bem pequena, e ela vai apresentar a sua justificativa. Eu estava viajando, eu estava doente, eu estava impossibilitado de comparecer às urnas, e o próprio sistema já vai processar essa justificativa. E uma coisa rápida que dá para a gente falar também sobre os locais de votação mais acessíveis, né, Zé? Sim, se ela tiver contato a um local de votação mais acessível, ela pode tanto fazer, né, a participar do voto, como ela pode justificar se eventualmente ela não tiver no domicílio eleitoral dela. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Só mesmo conclamar as pessoas que participem vão às urnas, né? Dessa festa da democracia que são as eleições, que é o nosso exercício, que é o exercício de um direito nosso, do qual ninguém tira. E é importante também levar colinha, né, Zé, para facilitar, ser Sim, mais rápido levar colinha, urnas, né? Tomar cuidado com as condutas que não podem ser realizadas dentro da cabine, celular, filmagem, fotografia. E com camiseta de Camiseta candidato. não pode. E também tomar cuidado para não fazer boca de urna. Sim. E é importante, né, Zé, votar e ter essa consciência que a gente que faz a diferença. Com certeza. Gente, o nosso voto está aqui, ó. Eles dependem da gente, então não caia na conversa de qualquer um, não pegue a colinha no chão de última hora, já vai pesquisando, né, Zé? E saber votar direitinho, porque nós temos aí a nossa Câmara e também o Executivo, então a gente tem 7 candidatos, então dá tempo aí, tem os debates, para as pessoas já terem uma ideia de quem que vai votar. E o plano de governo também é muito importante, né? Saber qual que dá mais certo, quando diz com as suas ideias ou não. Sim, conhecer o candidato é imprescindível. E também tem a biometria,
e agora também não precisa do título, mas com a identidade, né? Qualquer documento com foto permite que a pessoa faça a votação no dia. Porque é uma coisa que também que as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a isso. Não tem justificativa para você não votar. José Gabriel Barreto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e com certeza vai voltar mais vezes aqui na TV Poços. Um forte abraço para você e até a próxima, viu, Zé? Muito obrigado. Gente, muito obrigada pela audiência. Sandrinho Tanaka, aquele abraço, nosso parceiro de todos os dias. Um forte abraço para você e até a próxima.